Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa, programa do Sérgio Silva, aqui pela nossa grande rede digital, que você pode nos acompanhar em todas as plataformas, as de maior sucesso, de maior audiência. E eu vou começar aí com a nossa tela, mostrando que, se você quiser compartilhar, tá aí no Aconteceu Joinville, Instagram, no Facebook Aconteceu em Joinville, também no nosso portal Aconteceu em Joinville Oficial ou no meu Face Sérgio Silva Jornalista. Lembrando que quem já estiver nos acompanhando, assistindo, por favor, dá aquele likezinho, né? Sempre é legal. E compartilhar, distribuir a ideia do nosso bom jornalismo que está sempre em primeiro lugar. Muito bem, no programa de hoje eu vou falar sobre um submarino desaparecido, também vou mostrar um submarino por dentro. Vamos falar sobre a minha vacinação, como foi, hoje eu fui vacinado. Também vou falar já da Lamborghini, mas antes, eu quero dizer que ontem, na sua live semanal, o presidente Bolsonaro, na quinta-feira, fez um comentário para mim, no mínimo irresponsável. Por quê? Vocês lembram que no ano passado, quando foi o Butantan lançar lá a vacina, perdão, até ficou engasgado, engasa mesmo, tá lá, atravessado a minha garganta. Quando o Bolsonaro recebeu a notícia que o Butantan estava preparando a vacina Coronavac, ele disse, não vou tomar esse troço da China, pode se transformar em jacaré, etc. e tal. Enfim, fez uma série de críticas. Mesmo assim, à época, o governador Dória bancou e mandou fazer com que o Butantan, a fábrica do Butantan, continuasse as negociações com a China para trazer a vacina para o Brasil, que felizmente aconteceu. Desde o ano passado, final do ano passado, eles começaram a receber a matéria-prima chinesa, tão aí vilipendiada pelo Bolsonaro, mas começou a produzir a vacina. Ato contínuo, também a Fiocruz, esta que é do governo federal, fez um acordo com a AstraZeneca para trazer a outra vacina de Oxford. Portanto, duas empresas brasileiras, uma em São Paulo, que tem a maioria do governo, maioria acionária do governo de São Paulo, e o Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro, que tem a maioria acionária do governo federal. Ótimo! Dois institutos, duas empresas brasileiras começando a produzir as únicas vacinas que até agora nós temos. Veio lá um pouquinho da Organização Mundial da Saúde, mas é tão pouco que, não, na minha opinião, não vale a pena. Agora, por que eu fiquei ontem, mais uma vez, irritado com a posição do Bolsonaro? Tem coisas que ele faz que eu bato palmas, mas nessa questão eu acho ele, volto a afirmar, irresponsável. Por quê? Ele disse que esta nova vacina que está sendo agora desenvolvida no Brasil pelo Butantan, que tem o nome de Butanvac, a vantagem é que a tecnologia é desenvolvida entre um laboratório americano e o Brasil sem pagar royalties. Portanto, essa é a primeira vacina literalmente brasileira. E ele ontem, nessa live, disse, olha, esta vacina aí que estão preparando, é uma vacina Mandrake de São Paulo. Poxa vida, já começou a falar mal de algo que ele não conhece. E ao lado dele estava o ministro Pontes, aquele astronauta que nunca fez nada, na minha opinião, na vida, a não ser propaganda, dizendo que ótimo, ele era astronauta da NASA, grandes coisas. Para mim, não vale nada para ser ministro da Ciência e Tecnologia. Lembrando que esse mesmo Pontes disse que já estava pesquisando remédios, vacinas, que está aí apresentando as outras vacinas feitas por institutos, outras universidades, enfim. Ok, falou, mas não mostrou. Então, ministro, ao invés de o senhor ficar criticando o que está sendo feito, Bolsonaro, ao invés de você ficar criticando que o está funcionando ou está a ser trabalhado, que dê dinheiro, recursos para pesquisas sejam feitas, se não é em São Paulo, no Rio, em outras universidades, certo? Aí sim, quem ajuda pode criticar se não funcionar. Agora, começar a puxar o freio de arrumação antes de que o trem seja descarrilhado é brincadeira. Lembrando ainda que hoje ainda o governo federal,
o Bolsonaro vetou 2 bilhões e 200 milhões no orçamento que foi aí aprovado pelo Congresso Nacional. 2 bilhões e 200 milhões na saúde, que tira dinheiro, sabe de que áreas? Pesquisa, desenvolvimento e farmácia. Então, de um lado, ele critica o que está sendo feito pelos brasileiros de São Paulo, e aqui não estou falando do Dória, eu estou dizendo da instituição Butantan, que tem vida própria, que tem pessoas de trajetória extremamente competente, independente do governador ser A, B ou C. Já teve o governo do PT, já teve o governo do PSDB, já teve o governo do PMDB, enfim. E o Butantan está lá fazendo um excelente trabalho. Então, em defesa daquele instituto, presidente, pense antes de falar essa bobajada, porque daqui a pouco, de novo, o povo não vai ser vacinado. Por quê? O presidente disse que primeiro transformaria o povo em jacaré. Agora, essa é uma vacina Mandrake. Mandrake, vocês sabem, é um mágico que faz tudo errado, né? É um enganador. Então, presidente, eu não acredito que nós estejamos aí desenvolvendo uma vacina Mandrake, não acredito. Agora, eu acredito que quando se corta orçamento, aí sim, não tem mais o que falar. Critica de um lado e tira dinheiro de pesquisa do outro. Esse é o Brasil que queremos? Não. Tem gente que vai ficar bravo comigo, porque está tocando o pau do Bolsonaro. Eu tenho muitos amigos bolsonaristas até debaixo d'água, mas vamos olhar a razão. A razão é a seguinte: vacina é, sem sombra de dúvida, o melhor instrumento para evitar que o número de mortes pelo mundo inteiro continue. O mundo inteiro. Prova é isto, certo? Que eu, não sei se eu posso colocar agora já o vídeo, Leron. Não, né? Então, primeiro eu vou mostrar os números de Joinville, que felizmente estão melhorando. Está aí, o nosso vacinômetro. Nós estamos com uma quantidade de pessoas vacinadas, até o presente momento, no primeiro grupo, de 91,5% das vacinas que foram disponibilizadas. Santa Catarina já é o 4º melhor estado do país em pessoas vacinadas pelo número de vacinas recebidas. Então, Joinville está aí numa situação confortável, se nós levarmos em consideração que esses 9%, né, 8,5% que estão faltando de serem vacinados, que estão lá as doses, é porque marcaram e não foram, ou então porque a inscrição não estava correta. Hoje, de novo, Joinville recebeu uma nova dosagem de vacina, né, o que é excelente, e que agora, nessas novas vacinas, né, nessa nova remessa, a inscrição começa amanhã, 10 da manhã, pelo site da prefeitura. Tem quase 5.000 doses que chegaram para as pessoas de até 62 anos. Então, você vai lá, né, na prefeitura, o portal do Coronavac, né, do coronavírus, perdão, né, e aí se inscreve lá, é simples, quem já fez a pré-inscrição melhor, sai na hora, e assim você não tem risco de morrer por esta doença nefasta. Eu lembro também que nesse mesmo programa, o secretário Jean disse que não existe fraude nos números de mortos em Joinville. E disse como? Há uma segurança quádrupla, 4 etapas até a pessoa ter o óbito coronavírus, né, confirmado. Então não há fraude. O número de mortos tem diminuído aqui em Joinville, assim como também das pessoas que estão na UTI. Nós tivemos hoje, de ontem para hoje, portanto, 6 óbitos, 4 homens e 2 mulheres. A UTI também reduziu o número de leitos ocupados. Nós já conseguimos praticamente o equilíbrio entre a necessidade dos que precisam da internação com a disponibilidade de leitos na rede pública e privada. A gente sempre tem que lembrar que todos os leitos na conta devem fazer parte da mesma conta, né? Não, é porque a Unimed, porque o Dona Helena, porque lá aquele hospital que tem ali o AP Vida, né? Esses têm um tipo de funcionamento e a rede pública outro. Não, na verdade são todos leitos destinados para o Coronavac. Também temos os leitos neonatal, né? Os de infantil. Esses continuam com o mesmo número de crianças
internadas na UTI. São 22 vagas, 11 leitos estão ocupados. Tem oscilado entre 11 e 12 leitos ocupados. Está aí o nosso quadro, né, que você pode interpretar melhor também na enfermaria. Os números, felizmente, estão diminuindo, o que, segundo o secretário municipal da Saúde, certo? É por conta de que nós já chegamos, felizmente, num dado estatístico que diz o seguinte: para cada uma pessoa que pega o coronavírus, certo? Outra ela pode transmitir. Então, 1 para 1 é porque o número não está aumentando. Então, uma para uma, etc. e tal. Quando esse número passa de 1, é porque a pessoa contamina outros além do seu próprio número. Agora, Joinville está com 0,9. Então, o número está começando a cair, mas não significa que nós podemos relaxar. É porque, como nós temos já uma quantidade de vacinação de casos, né, ou das pessoas de maior grupo de risco pela idade e também porque trabalham na área da saúde, é natural que agora o quadro de pessoas que estão adoecendo e morrendo por conta do coronavírus vai diminuir, ou já está começando a diminuir. A idade média das pessoas que vão a óbito também está chegando ao mais baixo nível de idades. Estamos aí com 30, 35, 40 anos, o maior número de pessoas que vão a óbito estão nesse grupo intermediário, jovens para meia idade. As pessoas de mais de 60 anos, 70 anos, 90 anos, cada vez em menor número, porque estão sendo vacinadas. Tanto é que eu acredito na vacinação e tanto é que eu bato nessa questão de que a vacina é o remédio para a nossa economia voltar, para voltarmos a termos uma vida normal, né? Dentro desse novo normal, é que eu também fui hoje me vacinar. Vamos ver a gravação que eu fiz? O André, que vai me vacinar, e você no início me deu todas as explicações passo a passo em relação à vacinação. Você me disse muito data, porquê, algumas reações adversas, é isso? Isso. As pessoas têm dificuldade de entender ou chegam aqui e dizem, não, depois disso que me explicou, não quero mais, vou embora? Não, dificilmente a pessoa recusa a vacina. Quando a pessoa procura a sala de vacina, geralmente ela já vem já decidida a vacinar. Se no momento que ela entrar na nossa sala e a gente tem uma conversa, sempre a gente tem esse diálogo antes da vacina, é obrigação nossa fazer isso. Se a gente achar algum motivo que a gente deva orientar a pessoa a não fazer a vacina, a gente faz isso. A gente conversa se a pessoa teve algum problema de saúde, se a pessoa teve Covid nos últimos 30 dias, tudo como eu fiz contigo. Então, se a pessoa achar, não, André, então eu estou com tal probleminha, vou ver isso primeiro, depois da vacina, beleza, a gente concorda. Vai dar a pessoa aceitar, mas geralmente as pessoas que vêm aqui para ser vacinadas, elas já vêm decididas a se vacinar. Esta é a caixinha onde estão as vacinas tão aguardadas. Eu estou aqui na Unidade Básica da Saúde da Família do Estevão de Matos. Ali eu tenho um termômetro que indica a temperatura que aqui dentro está, porque ela tem que ter uma conservação, certo? Uma temperatura mínima. 2 a 8 graus. 2 a 8 graus, ele está com 4,4 graus, está na metade. Isso. Né? Vamos lá então. Vamos para a Júlia. Vou apresentar a vacina para você. Essa é a Covid-19, tá? Essa é a AstraZeneca do laboratório Fiocruz. Ela vem um frasco com a apresentação de 5 doses. Aqui eu já vacinei algumas pessoas, tá? Cada pessoa equivale a 0,5 por dose, tá? Eu aspiro para que você identifique certinho o tanto de líquido. Você vai ser vacinado com 0,5. Porque tem lugares em que, infelizmente, o golpe é profissional, tira a princípio ar da vacina, aplica ar e com isso consegue economizar na ampola, né? E vende a vacina de uma forma criminosa. Por isso que você faz essa amostra para mim. Aqui a tua dose 0,5. Eu vou te vacinar no Rosteca.
No Osteter, nesse músculo lateral. Osteter. Isso é nosso. Para mim, isso daqui é bundo quadril. Mas ela tem outro nome. O nome mais bonito, aqui do ladinho. Do ladinho. Só ergue a sua camisa e dessa forma eu já consigo te vacinar. Me dá licença, localizo. Respira. Já foi. Bem tranquilo. Praticamente nenhum tipo de todo conteúdo. Praticamente nada a gente sente, como se fosse uma piscadinha de mosquito que incomoda, sabe? Um mosquito que se dá uma batida, é o caso. Ela alertou, olha, comecei a falar errado, não é pela vacina, é pela burrice. Eu posso ter algum tipo de reação. Né? Pode, toda vacina apresenta uma reação, depende do momento que a pessoa recebe a vacina. Você pode ter uma febre, você pode ter uma dor no corpo, ficar nauseado, são reações que a gente considera reações pós-vacinal. Olha, ela está aqui trabalhando numa carga violenta na jornada de trabalho, não na carga da vacina propriamente dita. Por quê? A cada 15 minutos entra uma pessoa previamente agendada, eu fiz isso, com 62 anos, estava no grupo, né? E ela ainda da vacinação. Vocês têm a da gripe, aqui tem um atendimento. Temos as de rotina. O que não é fácil. Não, é difícil. Quanto tempo tu teve de almoço? A gente tem uma hora de almoço, a gente tem que se revezar para o paciente não ficar esperando. Tu trouxeste marmita? A gente compra em casa ou traz. Tá vendo? Todo mundo uma jornada extraordinária, não é? Para fazer com que você, que esteja me acompanhando agora, também tenha a oportunidade de ser vacinado e com isso preservar a sua vida. Eu me agendei há 2 dias atrás, cheguei no local, aguardei apenas 15 minutos para ser vacinado, entrei, saí com a mesma tranquilidade que cheguei. Não havia fila, não tinha problemas, portanto, vale a pena. Vá lá, se inscreva, vacine-se. Bom, boa notícia, é uma boa notícia. Santa Catarina poderá ter a marca Lamborghini, empresa da Lamborghini aqui. É isso mesmo. Você já ouviu falar na Lamborghini? Uma das maiores empresas da Itália, né? Do mundo hoje, eu considero. E eles, os dirigentes, estiveram aqui com a governadora ontem para discutir a instalação de uma unidade responsável pelos negócios para a América Latina. Está aí a reunião, certo? Essa é uma fábrica que eles têm lá na Itália, para você ter uma ideia. E eles não ficam apenas na fabricação de automóveis, não. Eles têm vários outros negócios no mercado imobiliário, eles fazem, portanto, projetos de prédios, etc., né? Também tem em outros produtos de marca, óculos, uma infinidade. O que eles querem aqui em Santa Catarina é fazer a instalação, certo, de uma unidade, parte comercial, parte industrial, que poderá explorar mais de 25 itens. É isso mesmo. Durante 30 anos. A Lamborghini, né, tem a sede hoje no México, para a América Latina, fizeram um estudo em todos os países para verificar onde é que eles poderiam melhor instalar a sede da Lamborghini. Primeiro aqui no Brasil, foram verificando, etc., chegaram em Santa Catarina, durante este ano inteiro de estudos, né, concluíram que é no nosso estado, porque nós já temos a experiência da General Motors, fábrica em Joinville, e também temos a experiência da BMW ali em Araquari. Com isso, mão de obra, nós temos infraestrutura, nós temos tradição, né? Nós temos todo um conjunto que atrai a Lamborghini para vir para cá. E não é só o fato de a Lamborghini estar se instalando aqui, mas vocês já imaginem no resto do mundo falarem assim, olha, Santa Catarina, eles fazem lá BMW, fazem lá GM, agora estarão fazendo também Lamborghini. Não é uma medalha, né? Mas a pergunta que não quer calar. E agora? A Lamborghini vindo para Santa Catarina, joia, mas para que região? Região Sul,
região ali de Florianópolis, o extremo oeste, oeste, região lá do Vale, do Alto Vale, do Planalto, ou aqui, próximo da nossa região, ou em Joinville, ou em outra cidade. Não se sabe ainda. Esta conversa está, é claro, esses detalhes, na mão da atual governadora. O problema é que ela está para sair e o Moisés, o ex-governador, que está agora afastado provisoriamente, pode retornar. Como eu disse em 2 dias atrás no meu programa, haverá um novo julgamento, certo? Do Moisés, agora na primeira quinzena de maio, está aí, portanto, e se os atuais julgadores, parte deles são deputados, parte são desembargadores, se este conjunto, são 9 votantes com o presidente da Assembleia, o presidente do Superior, meu Deus, o TJ, hoje o seu Silva está confundindo alhos com bugalhos. O TJ, o Ricardo Ressler, ele é o presidente da comissão e a voto Minerva. Então, se esses votos, certo, tiverem, dos 9, 7 querendo a cassação, dizendo que o Moisés é culpado no processo dos respiradores, ele fica fora do governo definitivamente. Agora, se 6 ou menos votarem pela cassação definitiva do governador, ele volta, ato contínuo, e a atual governadora sai de cena, voltando a ser a vice. E aí uma nova confusão se estabelece, né? Será que os secretários que ela acabou substituindo, ele novamente vai trocar? Esta confusão não faz bem. Vou pegar exatamente este exemplo aqui da Lamborghini. Vocês imaginem o seguinte, vieram os diretores, conversaram aqui com a governadora, falaram, apresentaram um projeto, mostraram números, solicitaram evidentemente agora os números do estado de Santa Catarina oficialmente. Na próxima vez eles voltarem, mudou o governador. Sim, mas onde é que está a mulher aqui, a governadora? Não está mais. Onde é que ela foi? Foi embora. Mas a semana retrasada não era ele? Até eles explicarem, os italianos vão ficar loucos. A sorte é que temos aí um contato privilegiado, que é de Rio do Sul, que tem contatos aí com a Lamborghini. Que bom. Muito bem, depois dessa notícia boa, eu agora nem mostrei o vídeo da Lamborghini, não mostrei. Mas Sérgio, que carro é esse, vamos dar uma olhadinha na Lamborghini? Vamos lá, meu amigo, põe lá. Olha, essa é uma Lamborghini top, que ela chama-se, cada série eles levam um nome, batizam, então esta é Aventador, Aventador, enfim, que é um carro extraordinário, certo? Tem uma comparação aí, ela com um jato, você está vendo aí, é porque muitos dos desenhos de um jato, características de desenho de um jato, foram utilizados neste automóvel, nesse carro para 2 pessoas, ele é um coupé, portanto. As características técnicas dele é de babá, viu? Ele está sendo comparado por um jato, sabe por quê? Ele é mais rápido na largada do que o jato. Ele faz de 0 a 100 quilômetros em 2,8 segundos. Faz a conta aí. 1, 2, ele foi a 100 quilômetros. É um espetáculo, viu? Um espetáculo. Também o espetáculo é o seu preço. Aqui no Brasil, ele custa, em média, tem 2 versões, 8 milhões de reais cada. E a fábrica não vem junto. É só o automóvel. E ele não tem estepe. É de fábrica que ele não tem. Tem um auxílio socorro. Ele tem 770 HPs, outros dados também, é que é um motor V12 central. Então, dá para perceber que a fábrica não é de brincadeira, os homens são poderosos. A Lamborghini é um sonho de consumo para quem tem dinheiro. E para quem não tem, como é o meu caso, já o vídeo nos basta, Já nos basta. Mas, já imaginou tendo uma empresa da Lamborghini aqui em Santa Catarina? Que maravilha! A notícia triste,
desta semana foi de que um submarino da Indonésia está embaixo da água a quase 700 metros de profundidade. Esse submarino que você está vendo as cenas, né? É o KRI-402, um submarino que tem a bordo 53 tripulantes. 53 tripulantes. Ele foi construído na Alemanha em 1977. A Indonésia comprou esse submarino em 1981. Portanto, desde que ele foi lançado ao mar até agora, são 44 anos de uso. Não é brincadeira. É muito tempo para uma máquina que transporta bombas, que tem que ficar ali escondida, né? A maior parte da sua jornada em vida, certo? O chefe da tropa, o chefe da esquadra naval da Indonésia, eles têm 6 outros submarinos, está a bordo. Está a bordo. Eles foram fazer um teste com torpedos. E receberam uma ordem na quarta-feira para fazer o mergulho, né? O submarino mergulhou e a partir dali não se teve mais notícias. Hoje, o que se supõe é que, como ele é preparado para receber uma profundidade de até 250 metros, e como ele passou muito desta profundidade, está agora aproximadamente 700 metros, é difícil que tenham sobreviventes. Não há certeza, porque o oxigênio, a previsão de oxigênio vai acabar daqui a poucas horas. Desde quarta até agora, pela condição técnica, o submarino deveria ter oxigênio suficiente para manter as pessoas vivas. Mas como nesse tipo de acidente, nesta pressão, nesta profundidade, o que acontece? O submarino é uma caixa, né? Então a pressão externa vai comprimindo, e o que acontece é uma implosão. Você já viu o que acontece, por exemplo, numa latinha de cerveja, né? Uma latinha de refrigerante, quando você tira o líquido de dentro, você amassa com a mão assim, né? É o que acontece num submarino quando ele já tem uma profundidade além daquilo para onde ou para o qual ele foi construído. As autoridades imaginam que foi uma pane elétrica e que a partir disto ele não conseguiu mais retornar, ficou completamente sem controle. Uma série de países mandaram ajuda, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, né, para equipes de identificação, mas não tem como se ir lá embaixo para retirar os tripulantes. Eles estão condenados à morte porque não há tecnologia existente no mundo para ter um equipamento que vá até lá embaixo, faça o resgate e traga os tripulantes a salvo. O submarino, portanto, pode ter rompido ao meio, né, quebrado no meio, pode ter recebido uma implosão, pode ter simplesmente pousado, né, no fundo do mar, né, assim, colocado, foi lá, ficou ali no fundo do mar, e com o tempo agora se esgotando, mas o fato é que os tripulantes estão lá, numa gaiola, sem poder sair. É uma tristeza. Nós já tivemos outros acidentes conhecidos com o submarino. Em 2000, o Kursk, que também foi muito conhecido, né, o acidente, um russo, quando tinham 113 tripulantes a bordo. O que aconteceu é que um torpedo explodiu lá dentro e, a partir disso, uma sequência, todos explodiram e levou o submarino à destruição total. Isso foi com o Kursk. Primeiro eles não achavam, depois, quando encontraram, constataram o que tinha acontecido e que não haviam sobreviventes. Em 2013, teve em 2003 um acidente com um submarino chinês, com quase 90 tripulantes,
mas nós não temos muitas informações do que aconteceu. E depois, também em 2013, existiu aqui o acidente de um submarino argentino, que desapareceu. Também o mundo inteiro mandou lá equipes para tentar resgatar e não conseguiram. Está lá, desapareceu. Agora, o KRI 402, tem esse destino trágico. Eu vou tentar aliviar um pouco essa notícia e por que ela me abalou tanto, né? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Eu fiz uma viagem de submarino aqui no Brasil, da Marinha Brasileira, um dos poucos repórteres que teve acesso a esse tipo, não é, de matéria. Eu fiz lá uma série de pedidos, etc., me concederam. Eu fui ao Rio de Janeiro, na base de submarinos que lá existe, na Baía do Guanabara, e lá eu embarquei para conhecer a vida a bordo. Olha, é impressionante. Se você quer entender o que é uma profissão de risco, é ser um submarinista. Né? É um ambiente completamente restrito, enclausurado, qualquer espaço milimetricamente é aproveitado, os tripulantes sofrem uma pressão tremenda porque não há margem de erro. Qualquer erro é quase que um atestado de óbito. Temos poucos casos de pessoas, né, de marinheiros, que sobreviveram a um acidente com submarino. Mas uma coisa é eu falar, o Sérgio esteve lá no submarino da Marinha Brasileira. Felizmente todos os nossos submarinos são bons, os mais novos inclusive, top, feitos aqui mesmo, lá na Marinha Brasileira, né? Nas docas da Marinha Brasileira. E quando eu cheguei lá, constatei organização, mas eu também constatei uma coisa engraçada. Na Marinha, quem é submarinista é do mundo debaixo d'água. Quem é marinheiro, que são de navios e lanchas, é outro mundo. E quem é do aéreo, né, dos helicópteros, enfim, que eles também têm, a Marinha também tem helicópteros, é outro mundo. Então, dentro da Marinha, são pessoas ou equipes ou carreiras completamente distintas e poucos querem ir para dentro dos submarinos. E os testes são rigorosos. Então agora, eu fui à internet e peguei um vídeo de um jovem, fez uma matéria muito responsável, viu? No final eu vou dar os créditos para ele, né? Afinal, fez este material, disponibilizou. E eu disse, puxa vida, neste mesmo submarino eu estive, né? Este mesmo movimento que o repórter está mostrando, eu tive, né? Só que eu tive essa matéria foi exibida pela Rede Bandeirantes. O que aconteceu é que houve um problema nos arquivos de vídeo, porque já fazem muitos anos que eu fiz essa matéria, e eles perderam todos os VTs da época, incluindo a minha reportagem. Então eu, com saudades e ao mesmo tempo com a curiosidade que as pessoas têm de como é a vida a bordo, nós vamos exibir este especial sobre a vida dentro de um submarino. Roda lá! Hoje você vai embarcar com o Manual do Mundo para dar uma volta de submarino. Bora! A gente está aqui em Niterói, na Força de Submarinos da Marinha Brasileira. O Brasil tem 5 submarinos e a gente vai navegar hoje no mais velhinho deles, que é o Tupi, esse que está aqui na frente. Ele foi produzido na Alemanha e foi em 1991. Comissionado é o ano que ele entrou em serviço. Ele tem 61 metros de comprimento e 12 de altura, 12 já contando com o mastro, que é aquela parte sobressalente, fica ali para cima do casco do submarino. Vamos aproveitar enquanto ele está para fora d'água para entender a anatomia do bichinho. A zona habitável do submarino, que é onde as pessoas circulam, tem o formato de um charuto, é um cilindro arredondado nas pontas, mas nem todos os 61 metros do submarino consegue ser habitável não. Nas pontas a gente tem, tanto atrás quanto na frente, lastros de água. São lugares que podem encher de água ou de ar, dependendo se o submarino quer descer ou quer subir. Serve também para dar estabilidade, para não acontecer, por exemplo, de ele entrar na água e afundar a ponta ou afundar a parte de trás.
Vocês podem perceber que em cima desse charuto tem uma carenagem, tem umas coisas mais quadradas. Isso serve só para dar mais hidrodinâmica, para ele poder navegar melhor. Quando entra debaixo d'água, isso aqui enche completamente de água. É feito de fibra de vidro e não de aço. A vela, eu sempre achei que fosse um lugar habitável, que tivesse alguma sala ali dentro. Não é assim, não. Tem só um tubo que é para as pessoas entrarem e saírem. E o resto também é carenagem, é fibra de vidro e enche de água. Mas ela é muito importante para proteger os mastros, que são aquelas pontinhas que ficam para fora ali, que tem várias funções. Aqui a gente consegue ver 3. O primeiro é um radar, vai servir para o submarino navegar quando estiver na superfície da água. Depois tem o periscópio, é um instrumento óptico, aquele que a gente consegue olhar lá dentro. O submarino não tem nenhuma janela, então aquilo é o único instrumento que a gente consegue enxergar a parte de fora quando estiver lá dentro. E depois tem o snorkel, que é um respiro, serve para trocar o ar de dentro da cabine, tanto para as pessoas quanto para poder alimentar os motores a diesel que vão consumir oxigênio lá dentro. E esses 2 rabichinhos que estão ali no final da vela, eles são os escapamentos dos motores a diesel. Eles servem, são daquele formato para soltar o mínimo de bolhas possível, bolhas bem pequenininhas, que é para os inimigos não verem o submarino. Aqui atrás a gente tem o hélice. Mas, Iberê, eu vou deixar um comentário aí falando que você errou, porque hélice é feminino, é a hélice. Sim, malinhas da língua portuguesa. O hélice. Hélice é um substantivo que pode ser masculino ou feminino e normalmente quando se fala de água é masculino, fechou? E também tem as superfícies de comando, um leme vertical que serve para dar a direção do submarino, e assim como o avião, um leme horizontal que ele vai fazer a ponta aí para cima ou para baixo, e lá na frente também vai ter um leme horizontal, só que a gente não consegue ver, tem um de cada lado. O torpedo é praticamente isso aqui. Esse é o mais antigo, o inglês, que era o original do Tupi, mas o que ele usa hoje, que é um americano, é praticamente a mesma coisa. Ele tem um sistema de navegação aqui que é configurado antes de ele ser soltado, dizendo mais ou menos onde o navio que ele quer alcançar vai estar localizado. Ele vai navegando até esse ponto, mas na frente ele tem um sonar que consegue perceber quando ele está chegando perto do navio. Aí ele faz uma manobra, entra por baixo do navio e explode embaixo do navio. A ideia é mais ou menos como se fosse quebrar a espinha do navio. Ele não chega a furar o casco e explodir dentro. Ele vai emitir uma onda de choque que quebra o navio no meio. Bora embarcar. 6 metros que eu vou descer. A gente está navegando agora em cima da vela. Além do cenário lindo de morrer, a emoção de estar aqui em cima, dá pra gente perceber algumas coisas bacanas. Além dos mastros que eu mostrei, agora tá para fora também esse aqui, que é um mastro de comunicações. E daqui de cima a gente consegue ver outros que não estão levantados. Primeiro aqui um sensor de ondas eletromagnéticas. Depois a gente tem um segundo periscópio. E ali um radar militar mesmo, que ele é muito mais sensível do que aquele pequenininho que você viu lá na frente. Olha só que louco, a gente está conseguindo ver a ponta do periscópio real, de um periscópio militar de verdade. O funcionamento dele, você já viu no Manual do Mundo, é simples, são 2 espelhos a 45 graus. Então lá embaixo tem como se fosse um telescópio para poder ampliar a imagem que ele vai ser captado aqui na frente. A gente está saindo nesse momento da Baía de Guanabara, então aqui à minha esquerda está a cidade de Niterói. Ao fundo ali a ponte Rio-Niterói, que é óbvio que do outro lado da ponte vai ter o Rio de Janeiro, o centro da cidade. Depois vem Flamengo, Botafogo e ali o Cristo Redentor lá em cima. E ali a gente consegue ver o Morro da Úrtica, também conhecido como Pão de Açúcar. Aqui na saída da Bahia tem várias instalações militares, que é óbvio que esse é um lugar bem estratégico para o Brasil, né? Não esquece de deixar seu joinha aí embaixo, só que você vai ver em raríssimos canais do YouTube, hein? Bora descer uns 7 metros de escadinha agora. Toda vez que alguém emerge pela primeira vez, tem que fazer um batismo. Eu juro que eu não procurei na internet e eu não deixei nenhum produtor me contar o que é. Então é surpresa de verdade, eu só tô vendo um pote de açúcar e um pote de sei lá o que, parece graxa aquilo ali. Ó, esse aqui é o Borges, tá acompanhando nossa visita aqui, que é da Marinha mesmo. É o mesmo batismo que... É o mesmo batismo. Não rola um batismo Nutella assim, não? Exatamente, hoje como é uma comissão de... Não, eu não tenho essa história não, eu quero batismo de verdade, é. Então tá ok. Olha, galera, na hora! Pô, o Manual do Mundo tá fazendo um submarino, cara. Tem que fazer um batismo de submarinista, né, Você vai ser submarinista, né? É. Bem, Iberê, então, os homens do mar, eles são supersticiosos por definição. E aquelas pessoas que não estão batizadas, não foram batizados e que porventura estejam com o navio mergulhado, trazem um azar ao navio, uma má sorte. Então, nesse momento em que a gente já está mergulhado e que você não está batizado, você é um risco para todos nós aqui.
Então, o batismo é bem simples. Eu vou falar algumas frases, você repete o mais alto possível. Fechou, vamos estourar esse microfone aqui então. O seu nome de batismo, a partir de hoje, vai ser Mero. Mero, Certo? tá bom. Peixe Mero. Belo peixe. Eu! Imundo e profano! Imundo e profano! Pilhado nas profundezas! Pilhado nas profundezas! Do reino de vossa majestade! Do reino de vossa majestade! Rei Netuno Rex I! Rei Netuno Rex I! Penitenciam-me diante de vós! Penitenciam-me diante de vós! Provando o sal da sapiência! Provando o sal da sapiência! Que fará de mim um ser esclarecido! Que fará de mim um ser esclarecido! Sal, sal, sal! Sal, sal, sal! Já que ele pediu... Pode beber uma aguinha pra descer. Não vamos fazer sem água. Você tomou duas no seu batismo? Perfeito. E peço que me untem E peço que me untem com o óleo sagrado dos peixes, com o óleo sagrado dos peixes, que fará de mim um forte. que fará de mim um forte. Graxa, graxa, graxa! Graxa, graxa, graxa! Já que pediu, é raiz, né? É raiz, isso, raiz, na mão, raiz. Tô batizado? Não, ainda não. Oh. E doravante, E doravante, respondendo pelo nome de, respondendo pelo nome de Mero, prometo respeitar prometo respeitar ninfas e sereias, ninfas e sereias, conchas e caramujos, conchas e caramujos, e todos os seres e todos os seres que habitam o reino de vossa majestade. que habitam o reino de vossa majestade. Os que há de sub, Os que há de sub, aquanauta sum. aquanauta sum. Isso significa sons marinheiros até debaixo d'água, pelos poderes investidos a mim, esteja batizado, seu Iberê. Agora posso tomar essa aguinha aqui que o sal tá bravo? Ô senhor, cara, essa sua pimentinha aí é meio Nutella. Vem fazer o batismo submarino aqui pra você ver. Aproveitar agora pra conhecer o banheiro do submarino, né? A coisa aqui, ó. Rapaz do céu. Aproveitando que a gente já tá aqui, vamos ver onde o pessoal toma banho. Essa aqui é a cabine do banho. Você pode ver que se as pessoas forem um pouco mais gordinhas, já tem dificuldade aqui. Se o sabonete cair no chão, você vai ter que abaixar assim e pegar. E aqui fica a privada. Sanitário de aço inox. É bem parecido com o que tem em casa, uma mistura de banheiro da casa com o do avião. Aqui tem uma alavanca, quando eu piso ele abre o fundo lá e o cocô desce para uma área que é muito especial. Porque imagina só como que você faz para tirar o esgoto do submarino. Você tá lá no fundo, a pressão é muito alta. Você tem que pressurizar esse tanque onde estão os dejetos uma pressão maior do que a externa, para daí você conseguir eliminar isso do submarino lá no fundo. Saímos do banheiro, vocês devem imaginar a situação ótima que tá meu estômago, mas agora vamos conhecer o submarino de ponta a ponta. Eu tô aqui na proa, que é a parte da frente, e eu entrei por aqui, ó, vocês podem ver que a escotilha tá fechada. E a gente desce direto no compartimento dos torpedos. O submarino serve, afinal de contas, para soltar torpedos. Tem 8 tubos aqui, os torpedos ficam dentro deles e tem um compartimento aqui embaixo para mais 6. Na hora de disparar isso aqui, esse compartimento enche de água e aí o torpedo sai. O compartimento dos torpedos também é a sala de estar e a sala de jantar do submarino, então todas as refeições são feitas aqui. E aqui também que as pessoas ficam no momento em que não tem nada para fazer, na hora de folga. Tem umas TVs com videogame e também dá para assistir um filme, com o detalhe de que aqui não tem internet, não dá para ver esse vídeo no YouTube, por exemplo. Então qualquer coisa que vai passar na televisão tinha que ter sido trazida num pendrive. Essa aqui é a cozinha, normalmente trabalham 3 pessoas aqui dentro, estão preparando o almoço. São 6 refeições por dia no submarino, as 3 principais, café da manhã, almoço e janta, e sempre tem um lanchinho entre elas. Não tem nenhuma restrição alimentar aqui dentro, mas uma coisa importante é que não tem fogão, tem que ser uma resistência elétrica, porque se for acender fogo aqui dentro, ele vai consumir o oxigênio que a gente precisa para respirar. Falando em fogo, o incêndio é uma das piores coisas que podem acontecer no submarino, porque a gente está aqui dentro da água fechada. Imagina só o fogo consumindo o oxigênio da gente e ainda soltando fumaça que pode intoxicar. Então, se acontecer algum incêndio, no submarino inteiro tem esses pontos aqui de ar respirável, você pode ver, tem um do lado do outro,
e precisa ter pelo menos um para cada pessoa da tripulação. Vou conectar aqui no engate rápido e aí precisa colocar a máscara e respirar aqui dentro. Tô pronto para apagar um fogo aqui. Andando mais um pouquinho em direção à popa, a gente vai chegar na sala de manobras, que é o lugar onde se controla tudo aqui. Você pode imaginar que a navegação de submarino é igual de um navio, mas aqui embaixo da água tem alguns problemas. E o principal deles é que nada que seja eletromagnético, nenhuma onda eletromagnética chega aqui. Então a gente não tem celular, não tem GPS, não tem rádio, não tem praticamente nada do que tem lá em cima. Então quando o submarino ainda está numa profundidade bem baixa, que eles chamam de cota periscópica, que é quando a gente ainda consegue usar o periscópio, você consegue ver lá em cima olhando por aqui. O periscópio tem mais controles do que eu imaginava, hein? Aqui eu consigo descer e subir para ficar bem na altura do olho. Desse lado a gente gira o periscópio, tem um motorzinho que faz esse movimento. Nesse lado aqui eu esqueci o que a gente faz. Ah, lá em cima ele abaixa e levanta. E desse lado eu consigo dar um zoom e tirar. Aqui eu tenho 6 vezes de zoom, aqui é a visão normal. Vamos tentar colocar o celular aqui para ver se você consegue ver o que eu tô vendo. A única coisa de comunicação que existe para caso de emergência é um telefone submarino. Como é que funciona isso aqui? Basicamente, ele tem um alto-falante do lado de fora, que funciona debaixo d'água, e na hora em que a gente fala aqui, o som vai até um certo limite, no máximo uns 4 km. Em algum ponto tem que ter um microfone submarino que vai pegar esse som. Então tem que ter algum navio de apoio, um outro submarino para poder ouvir isso, senão ninguém vai conseguir ouvir. Aqui eu vou aumentar um pouco o volume. Ó, isso aqui é o barulho da água passando aqui no casco. Se tivesse alguém falando com um telefone submarino aqui perto, a gente iria ouvir. O Tupi consegue descer até 250 metros de profundidade e a velocidade máxima dele é 21,5 nós, o que dá mais ou menos uns 40 km por hora. Só que ele quase nunca anda nessa velocidade, é uma velocidade de fuga para usar na hora de emergência, porque isso acaba com as baterias. Então a velocidade normal dele seria mais ou menos 3 ou 4 nós, o que dá 6, 7 km por hora. Para fazer a navegação existem basicamente 2 instrumentos. Um giroscópio, que é o que vai substituir o GPS. Tem 2 aqui, um que funciona como se fosse uma bússola, é uma agulha giroscópica, e um giroscópio inercial. Conforme o navio se movimenta, eu digo navio, aqui dentro eles chamam de navio sim, não é toda hora falando de submarino, ele consegue perceber se você está indo para frente ou para trás, de um lado para o outro, e vai registrando tudo isso aí. Baseado nisso, ele consegue ver a localização da gente e projetar nessa mesa de navegação aqui, que funciona como se fosse um mapa. Então a leitura que a gente está vendo aqui na mesa, de latitude, longitude, onde que a gente está, é aproximada, não é tão precisa quanto a de um GPS. O outro instrumento de navegação é um sonar. Mas aí a gente tem que pensar que o submarino é uma máquina de guerra. O sonar normal, um sonar de navio, funciona assim. Ele emite um som, na hora que o som bate em alguma coisa, seja numa pedra, um outro navio, qualquer coisa assim, ele faz um eco e aquele eco é percebido e você sabe onde estão as coisas. O submarino não pode emitir som, porque senão outros navios de guerra, por exemplo, o navio que vai ser atacado, ele consegue perceber onde o submarino está. Então aqui o sonar do submarino só recebe o som. Então se tiver uma pedra aqui embaixo, ele vai bater na pedra sem ver a pedra. As pessoas têm que saber muito bem onde elas estão navegando. E mais, na hora de atacar uma outra embarcação, a única informação que você tem é o som que ela está emitindo. Então precisa de pessoas super experientes para pegar aquele som, decupar, analisar aquele som de algum jeito e saber que é realmente uma embarcação inimiga e não qualquer outra coisa que está ali. Olha só como a informação chega aqui. Aquele navio que eu consegui ver no periscópio, ele é essa marca aqui. Então os microfones que estão instalados, os sensores do sonar que estão instalados no casco do submarino, conseguem fazer esse traço e pela experiência que todo mundo tem aqui de identificar as embarcações, sabem que isso aqui é aquele navio que estava passando. A gente ainda está navegando na superfície, a escotilha aqui da vela está aberta. Vamos ver o que tem que acontecer no submarino para conseguir descer lá embaixo. Navio pronto para inversão. Passa disso falando, comandante. Vem agulhar, vem agulhar. Praticamente todo o piso do navio são tampas que se você abrir dá em algum lugar, dá em algum controle, porque tem um porão imenso aqui embaixo. Ó. Eu vou abrir uma dessas daqui, olha só. O acelerador do navio fica aqui. Ele tem 5 marchas para frente, então são 5 velocidades para ir para frente e 3 reversas, 3 para ir para trás. Não existe um acelerador igual do carro ou um manche igual ao do navio.
Para conseguir essa velocidade maior ou menor, é mudado o arranjo das baterias. Então você consegue ter uma tensão maior ou menor, mais volts ou menos volts. Então mudar a velocidade do submarino não é uma coisa tão simples. Agora a gente está na 3 para frente, vamos mudar para 2 só para você ouvir o barulho dos disjuntores mudando o caminho da energia que está saindo das baterias e vai até o motor. Caramba, no carro é um pouco mais suave, né? Esse aqui é o timão do submarino, é uma mistura de volante de carro com o manche do avião. Se eu virar de um lado para o outro, ele vira de um lado para o outro, como se fosse um carro, mas ele controla aquele leme vertical que está lá atrás na popa. Se eu colocar para cima ou para baixo aqui, aí o submarino vai subir ou vai descer. Do lado esquerdo eu consigo controlar o hidroplano horizontal, que é aquela parte como se fosse a cauda do avião horizontal, né? Então a ponta dele levanta ou abaixa. E do lado dele aqui controla outra coisa, controla o hidroplano que fica lá na frente. Aí o submarino vai levantar ou abaixar por inteiro, sem inclinar. O Tupi tem capacidade para ficar 50 dias navegando e percorrer 10.000 milhas náuticas, o que dá mais ou menos 18.000 quilômetros. Mas para isso ele tem que contar com 2 reservatórios gigantes. Um é de óleo diesel, para alimentar os motores a diesel, de mais ou menos 124.000 litros. E 2 praças de baterias, 2 conjuntos de baterias, que no total tem mais ou menos 240 toneladas. Eu vou abrir uma delas aqui, que fica aqui na sala de controle, e vamos tirar essa tampa para ver um pouquinho mais de perto. Entrei aqui no compartimento das baterias, tem um carrinho aqui que a gente anda em cima dele num trilho, tem que andar deitado, não tem outro jeito de se locomover. E aqui nesse lugar são 240 baterias, são baterias de chumbo ácido, muito parecidas com a do carro. Se você tem claustrofobia, você já sabe qual não é o seu lugar. E se você usar algum instrumento tipo marca-passo, agora o campo magnético aqui está baixo, mas na hora em que esse navio começa a andar, isso aqui vira praticamente um imã gigante. Não pode entrar com nada metálico aqui dentro. Olha só o perrengue para sair daqui. Logo em seguida, em cima das baterias do submarino, é onde as pessoas dormem. Olha só como é espaçoso. Esse submarino tem 42 camas. Aqui a gente chega a ter até 4, uma em cima da outra. E normalmente cada um tem a sua cama, mas se o submarino estiver completamente cheio numa viagem longa, aí não dá não. Aí acontece uma coisa que eles chamam de cama quente. Enquanto uma pessoa sai do descanso dela, outra já entra para dormir na mesma cama. Vamos experimentar para ver se isso aqui é apertado mesmo. Não dá nem para tirar a bota aqui. Aqui em cima tem um armáriozinho que é onde as pessoas guardam as coisas. É o único lugar que pode guardar alguma coisa pessoal. E aqui atrás de mim tem um armário que é coletivo, que é onde ficam os uniformes. Precisa de um pouco de prática. Rapaz, tem até um arzinho que vem aqui do lado, ó. É apertado, mas falar que tá bem confortável, viu? Nada mal. Essa aqui é a cabine do comandante. Ela é bem maior, mais confortável. Mas como tem mais responsabilidade, ó, aqui você já dorme de olho nas câmeras que estão acompanhando o que todo mundo tá fazendo no submarino, como é que ele tá funcionando. A gente consegue ver aqui até o eixo girando. Tem aqui um lavatório e uma escrivaninha também. Chegamos aqui no último compartimento habitável do submarino, que é a casa de máquinas. A propulsão desse submarino é diesel elétrica. O que faz a hélice girar mesmo, ou hélice girar mesmo, é um motor elétrico muito forte. Mas o que alimenta esse motor elétrico? Tem uma casa de baterias lá atrás e aqui na frente tem 4 motores a diesel. Eu estou passando aqui do lado deles. E cada motor está acoplado a um gerador. Aqui a gente tem os 4 geradores, tá um do lado do outro. São 330 volts e chega até 1.500 amperes. É muito forte. E aqui no fundo, a gente está bem no finalzinho do submarino. Você está vendo esses 2 pistões aqui? São eles que controlam a superfície de comando. Um vai controlar o leme horizontal e outro leme vertical. E ali verde no fundinho tá o eixo do submarino. E aqui a gente tem um desafio tecnológico tremendo, né? Como que não entra água no eixo girando? Existe uma peça ali retentora chamada gacheta, que quanto maior pressão de fora para dentro, mais ela vai fechar em cima do eixo. Vamos fazer agora aqui uma simulação de alagamento. Então o submarino vai ter que subir de um jeito muito rápido, como se fosse uma situação de emergência. Tá muito inclinado. Já subiu? Caramba! Já tá chegando na terra, tá quase atracando. Como o navio não tem capacidade de girar em torno do próprio eixo, ele não faz isso aqui, ele não consegue fazer essa manobra de encostar lá no cais. Então tem um reboque puxando a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio, porque o próximo, se tudo der certo,
vai ser no submarino particular do Manual do Mundo, o primeiro vídeo de 2019. Quem quiser acompanhar essa saga, é só se inscrever lá no vlog, tô deixando o link aí. Fechou? Deu para ver que é apertado o negócio, emocionante para quem está lá dentro. Por isso que eu acabei exibindo, para a gente ver os contrastes, né, entre aqueles que estão, infelizmente, lá embaixo, sem ar, nesse momento, e nós que estamos aqui sobre a terra, e muitas vezes sob a água, né? Enfim, foi a história. A minha vacinação ali aconteceu, nós falamos, eu, a enfermeira, tudo certinho, só o áudio não foi para o ar, você não ouviu o que eu conversei. Então houve um erro, certo? A gente vai fazer o seguinte, na edição que vamos postar depois na internet, vamos deixar lá postado, aí lá o áudio estará normal, tá bom? Infelizmente, para quem acompanhou e mandaram mensagens, eu agradeço pelo aviso, tá bom? Senão eu ficaria também aqui ficaria batido aqui. Bom, eu quero também agradecer aí aos apoiadores do programa. Estamos aí com o apoio de uma empresa maravilhosa, né? Muito responsável, de bom gosto, que é a Monte Remonte. Vamos ver o vídeo. Você sonha em entrar em casa e ver móveis lindos, bem acabados, dentro dos melhores conceitos de decoração. Então, conheça a Monte Remonte. Com gosto e preço justo, tudo na mesma loja. Venha, estamos aguardando você para uma conversa com nossa equipe de especialistas. Fica na rua Max Colim, 1935. Tá aí, portanto, Monte Remonte, conosco também a CID, a ótica e relojoaria. A CID é outra empresa extraordinária, sabe por quê? O proprietário está ali à frente do negócio, né? O CID está sempre lá presente, mesmo não aparecendo aí na tela. A marca, pode acreditar, o CID existe, a joalheria dele também existe. Tudo certinho fica ali na Avenida Getúlio Vargas. Semana que vem, se tudo der certo, eles acharem aqui nos computadores, vou trazer também o vídeo da CID. Lá eles trabalham com alianças, com óculos, com joias, com semijoias, óculos de grau, óculos de sol, e como eu disse, é o CID, o próprio homem que tem o seu nome na marca, né, que está lá à frente da loja, dando, portanto, uma orientação toda para a sua equipe. Né? Também muitas pessoas me dizem, pô, Sérgio, o melhor do teu programa são os vídeos que tu escolhe. Eu também acho, algumas vezes, a melhor parte é essa, viu? Portanto, sexta-feira, chegou o momento da gente pensar no sábado, no domingo, o que vai fazer, né? Sempre com máscara e responsabilidade. Eu selecionei alguns vídeos, eu tenho certeza que você vai compartilhar com outros amigos, amigas e familiares. Vamos aos vídeos. Meu comandante, meu último. The horizon straight away, and he's getting covered at the back. Really fast into that, and really good. Oh, he's just kept a hold of it. No idea how he got through there. He's got no idea. He just hung on and let nature take its course. Right, they can slow down a wee bit through the chicane, although not much. Absolutely flying through there. Here's the kick. Oh, he just stayed in the back at the back. Yeah. Oh my god. Det var fucking hårdt det där. Gamebred is in the building, and these guys just flapping gums at each other any chance they get. The fight clock is brought to you by Modelo.
down in Texas town. Aí eu pergunto a vocês, tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus?